Oi, gente, tudo bem? Nós somos do primeiro ano do Praça 15. Vamos apresentar hoje nosso podcast de biologia sobre a poluição das águas. Meu nome é Helena, tô aqui com a Sara, com a Yasmin e com a Ana. E aí, vamos começar, né, gente? Como é que a gente pode começar a introduzir esse assunto? Eu acho que com o assunto poluição das águas, acho que é melhor explicar o que é, né? É a degradação da qualidade da água ao ponto de prejudicar a saúde, a segurança, o bem-estar da população e criar condições adversas às atividades sociais e econômicas. E ela afeta, né, desfavoradamente o bioma e as condições estéticas sanitárias do meio ambiente. Eu trouxe aqui também os principais poluentes, né? Os principais poluentes incluem bactérias, vírus, parasitas, fertilizantes, pesticidas, medicamentos, nitrato, fósforo, plástico, resíduos fecais e até substâncias radioativas. O descarte irregular e os resíduos industriais também, que eu vou falar mais tarde um pouquinho sobre eles, especificamente. Lixo e outros dejetos urbanos. Sem falar as atividades agrícolas e industriais e a mineração. E o vazamento de combustíveis de embarcações e desmatamento. Esses materiais, às vezes, eles não são visíveis a olho nu, então pode parecer que a água está muito bem, mas na verdade ela pode ter a radiação, qualquer uma dessas coisas que eu falei. E elas se dividem em grupos: biológico, térmico, radioativo, químico e sedimentar. Aqui eu achei meio importante, eu até falei em outros trabalhos sobre isso, dos rios mais poluídos no mundo. Eu acabei falando do rio Ganges, né? Que ele também é um dos 7 rios mais sagrados da Índia, só que ele tem uma extrema poluição nessas águas, principalmente por causa dos rituais sagrados do hinduísmo, porque eles acabam cremando a pessoa ali, as cinzas, toda aquela fumaça, acaba, né, prejudicando a água. E eles banham o corpo da pessoa já falecida nas águas, eles se banham nas águas, e essas águas são extremamente sujas. Não são só por causa dos rituais indianos, mas também por causa das más condições de saneamento básico, associadas à pouca oferta da industrialização. Pouca oferta de saneamento básico, também associados à industrialização, mas o principal de todos é os rituais sagrados do hinduísmo, que eles também queimam bastante coisa perto desses rios, e muitas vezes eles levam algumas substâncias que eles colocam no cadáver, tipo alguma, sei lá, que eles falam que é tipo um remédio pra passar. E as pessoas lá elas se banham normalmente, como se fosse uma água da piscina. Eles tomam até banho lá, porque eles acham que é um rio muito sagrado e que vai trazer boas energias, isso e aquilo. Mas, de fato, o rio mais poluído do mundo é o rio Sitakurum. Ele é localizado na Indonésia e ele tem uma extensão de 320 quilômetros. Faz 40 anos que 60% das espécies de peixes foram eliminadas. Há cerca de 10 milhões de pessoas vivem ao longo do rio e utilizam a água normalmente para se banhar, para beber, para cozinhar, para dar banho nos seus filhos, para tudo. Para lavar a louça. A sua contaminação começou a ser um problema no século XX devido ao despejo de resíduos de mais de 500 indústrias em suas águas, né? Que essas coisas de indústria também são mais também vinculadas com o rio Ganges, também, como eu tinha falado. E eu trouxe por terceiro, mas não menos importante, o Yamuna, acho que é assim que se fala, Yamuna. É um dos 7 rios sagrados também da Índia, e ele nasce na Himalaia, ele é bastante limpo no Himalaia, mas ao longo do tempo, no seu percurso, ele vai absorvendo as quantidades enormes de lixo industrial, agrícola e de esgoto, sendo um dos 7 rios mais poluídos do país. Depois eu trouxe os rios mais poluídos do Brasil, segundo o IBGE e as IDS. Rio Tietê, em São Paulo, Rio Iguaçu, no Paraná, Rio Ipojuca, no Pernambuco, Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, Rio Gravataí, no Rio Grande do Sul, Rio das Velhas, em Minas Gerais,
Rio Capibaribe, em Pernambuco, Rio Cai, no Rio Grande do Sul, e Rio Paraíba, no Sul, no Rio de Janeiro, e Rio Doce, em Minas Gerais. Desses 10 mais poluídos do Brasil, 3 deles são do Rio Grande do Sul. Agora acho que eu vou passar a palavra para Yasmin, que ela vai explicar um pouquinho mais. Bom, eu vou falar sobre a eutrofização, que é um processo de poluição dos corpos da água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água, que provoca a morte de diversas espécies de animais e vegetais. Tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos. É um processo que gera graves efeitos ao ambiente aquático e pode prejudicar também a atividade humana. Isso acontece porque recebe uma grande quantidade de efluentes de matéria orgânica enriquecida com minerais e nutrientes. Efluente. Isso. Sabe o que é efluente? Não. Efluente qualquer dejeto, esgoto doméstico industrial. Que é largado numa água, num rio qualquer. E aí as bactérias aeróbias degradam essa matéria orgânica e consomem o oxigênio dissolvido na água. Isso provoca a morte de diversas espécies de animais aquáticos, como peixes e todos esses animais aquáticos. Tem alteração no pH da água, também reduz a biodiversidade da área afetada, aumento exagerado de algas e de outras plantas aquáticas, e ocorre a liberação de gases com odores desagradáveis, surgem toxinas no ambiente aquático, as quais são produzidas por algumas espécies de cianobactérias, e essas toxinas podem afetar a saúde humana, podendo desencadear até mesmo a morte. Reduz-se o potencial recreativo do ambiente aquático e reduz a pesca no local. Reduz também a navegação e a capacidade de transporte na água. E há perda financeira em decorrência aos altos custos para o tratamento da água. O que causa a eutrofização? A eutrofização ocorre em razão do acúmulo de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio. Para evitar, a gente pode diminuir a quantidade de matéria orgânica lançada nos corpos da água. E para identificar, é fácil, porque tem alteração no sabor, tem odor, na turbidez e na cor da água. A redução do oxigênio dissolvido provocando o crescimento excessivo de plantas aquáticas. Quando começou? Começou a ser observada há pouco mais de 100 anos. E ela é dividida em 6 etapas. A primeira etapa é quando ela se inicia com o aumento da disponibilidade de nutrientes no ambiente aquático. A segunda etapa é com maior quantidade de nutrientes, verifica-se um surgimento exagerado do número de algas microscópicas e de cianobactérias que formam uma camada que impede as trocas de gases com a atmosfera e reduz a passagem de luz. A terceira etapa, como consequência, acontece a morte de plantas enraizadas e também de algas abaixo da superfície. Uma vez que a camada formada pelas algas e cianobactérias impede a passagem de luz, consequentemente a realização de fotossíntese. A morte dessas espécies reduz o oxigênio dissolvido e também a disponibilidade de alimentos para as espécies do local. A quarta etapa é a morte de algas e plantas, que eleva a disponibilidade de nutrientes para os decompositores aeróbios, que utilizam o pouco oxigênio ali presente no processo de decomposição. A decomposição acelera a redução de oxigênio na água, levando à morte de animais, de plantas também. E a sexta e última inicia-se então com a decomposição anaeróbica, sem uso de oxigênio, que desencadeia a liberação de gases que causam forte odor. Então, eu acho que é importante a gente falar também nesse assunto das doenças, né, que a poluição da água causa. A poluição das águas, ela tem um impacto direto à saúde dos seres humanos, animais e de todo o ecossistema. As doenças relacionadas à poluição podem desenvolver de várias formas, dependendo dos contaminantes da água e da forma que as pessoas entram em contato com ela. Então, como é que pode ocorrer essa contaminação, né? Pode ocorrer por descargas de resíduos industriais, descargas de esgoto doméstico, de agrotóxicos ou de metais pesados. E como que essas doenças se desenvolvem na água, né? Ocorre quando a água contém organismos
patogênicos, como bactérias, vírus e parasitas, e podem causar sintomas como diarreia, hepatite A e febre tifoide. Também ocorre quando a água possui produtos químicos industriais, agrícolas ou domésticos. Então, acaba expondo as pessoas a entrarem em contato com metais pesados, como mercúrio e chumbo, causando problemas neurológicos, renais e até mesmo câncer. E aí também tem como os humanos são contaminados, né? Os humanos são contaminados pelo consumo da água contaminada, ou seja, se as pessoas consomem a água sem o devido tratamento. Também pode ocorrer quando as pessoas nadam ou tomam banho com água poluída, podendo causar infecções na pele, nos olhos e nos ouvidos. O consumo de alimentos, tipo, quando as pessoas consomem alimentos que foram cultivados com... Opa, desculpa. Aqui. Cultivados em solos contaminados ou irrigados com água contaminada. E a exposição ocupacional, que é quando os trabalhadores têm contato direto com a água, como pescadores, agricultores ou pessoas que trabalham nas estações de tratamento da água. Por isso que é importante a gente ressaltar que a prevenção do tratamento adequado e da poluição são essenciais para evitar o desenvolvimento dessas doenças. E a implementação de sistemas de tratamento de água, saneamento básico e regulamentações ambientais rigorosas, que são medidas essenciais e indispensáveis para preservar a saúde pública e a qualidade das águas. Bom, então, as notícias de morte dos animais por conta da poluição impactam tanto quanto antes de irem a óbito. Milhares vivem muito tempo antes de falecerem, né, os animais, sofrendo, por exemplo, tem o caso dos canudos, das tartarugas, vários outros, né? O que mais foi falado, eu acho que, tipo assim, que muita gente começou a falar foi o dos canudos. Mas... E das sacolas também. Também. Supermercado plástico. Bom, Canudo, tu fala canudinho de refrigerante. Isso. Canudinho de plástico, Plástico, né? em geral. Isso. São observados também deformações físicas em espécies que quando filhotes tiveram contato com o plástico e presos ao corpo, né, quando ingerem, e cresceram com o objeto dentro e daí modificou ali dentro. Pesquisas também apontam que a poluição das águas, que inclui substâncias tóxicas liberadas pelo plástico, causam outras alterações na vida marinha. O reflexo disso acontece em cadeias, passando pela redução das populações em um determinado grupo animal, provocando outros desequilíbrios. O cenário também aumenta a probabilidade de alteração do oxigênio da água. Isso influencia negativamente na reprodução de filhotes e outros organismos aquáticos. Porque, né, sem oxigênio eles têm até dificuldade de respirar, né, tudo, até tantos animais, tanto as plantas, tanto qualquer ser vivo que tenha água. Sim. Né. Na opinião, né, outra opinião da médica, que é uma veterinária, Valéria Ruopolo, ela diz que, bem assim, existem comunidades totalmente desassistidas que não têm qualquer ação de promoção à saúde, educação e lazer, menos ainda para destinação de seus resíduos que vão parar no mar, enfatiza. Ela fala então dos resíduos nos mares e nos oceanos que estão em excesso, né? E isso liga muito ela diz, no caso, que liga muito que é ligada à pobreza. Porque, bom, eu realmente não entendo porque que é ligada à pobreza, mas ela diz. Então, mas, tipo... Baseado em que ela fala isso? Não sei. É uma fala dela. Opinião dela, uma fala dela. Ela diz que ela é uma médica dela, disse que é isso. Ela é médica fez algum veterinária. estudo e falou isso. Questão de saneamento básico, distribuição. Bom, e daí a gente fala assim, né, que da poluição das águas, né, que a gente tem que falar também que é importante e tem que diminuir isso, que não é legal jogar alguma coisa, tanto às vezes quando tu joga, por exemplo, na calçada da tua casa, por exemplo, isso pode cair no esgoto e o esgoto vai levar para os oceanos. Então, de alguma forma, tu fez a poluição das águas, né, tu Contribui. Contribui para diminuir a quantidade de peixe, de tartaruga, de lixo da dentro pra dentro.
Então a gente podia, né, um recado, né, também, né, pra terem mais cuidado, né, que sempre tem algum lixo em algum lugar, né? Então, tipo, até guarda no bolso, guarda, sei lá, algum lugar pra botar no lixo, porque não é legal isso. Diminui a quantidade de peixe que tem no mar, diminui vidas. Sim. E não é legal. Exatamente como eu tinha falado lá no meu texto, que durante 40 anos, 40 anos, 60% das espécies de peixe do rio Sitacurum foram eliminadas. Tipo, E isso não é um número legal. pois é, tipo, 60%. Os outros 40 que sobrou... Isso é por causa de gente que não tem um mínimo de paciência pra esperar já um lixo e jogar, porque não é difícil. Mas tá, alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Tá, gente, então, muito obrigada. Obrigada. Fica a dica, não botem lixo no chão. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Mostra suas indústrias longe. Tchau.